Olá, você acompanha conosco, a partir de agora, uma conversa com o líder do PT aqui no Senado Federal, o senador Humberto Costa. E o nosso tema foi a decisão tomada pela Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado Federal nesse dia 9 de abril, onde uma questão de ordem levantada em plenário foi encaminhada pelo presidente Renan Calheiros para a decisão da CCJ. É uma novela comprida que vai decidir qual é o foco de investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Aliás, já decidiu, né, senador? A oposição, nessa sessão da CCJ, criticou muito o andamento, o encaminhamento da questão, dizendo que nós estamos fazendo um paralelo ao AI-5, que nós estamos diminuindo a capacidade de trabalho da oposição no Congresso e a capacidade de investigação da Casa. Como é que o senhor vê essa crítica? Bem, obviamente a oposição está no seu papel de questionar, de reclamar, de tentar de todas as maneiras se contrapor ao posicionamento da base do governo aqui no Senado Federal. O importante é que com a decisão que foi tomada, nós teremos uma CPI do Senado que vai investigar aquilo que a oposição desejava, ou seja, aqueles 4 pontos que constam do requerimento para abertura de CPI que eles apresentaram, sendo que o nosso entendimento é que outros pontos são importantes também no que diz respeito à investigação. E por que esses pontos não compõem uma segunda CPI, ao invés de serem anexados a uma primeira proposta de investigação? Por uma razão muito simples. No nosso entendimento, o próprio requerimento apresentado pela oposição não apresenta um fato determinado como a Constituição prevê, apresenta 4 fatos determinados. Nós entendemos, então, que se é possível ter esses 4 fatos determinados, nós podemos ter mais outros 3 fatos determinados e podemos fazer essa investigação, já que se tratam de recursos federais que supostamente possam ter sido aplicados de maneira inadequada, que essa própria CPI possa fazer esse trabalho de investigação. Lembrar também que ao longo desse período nós dissemos o tempo inteiro que tudo isso já está sendo objeto de investigação pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, Tribunal de Contas da União, enfim. E a CPI vem como mais um dado, mais um ponto para fazer investigação e a nossa preocupação de que ela não se transforme, na verdade, em um palco político para a disputa, tendo em vista a realização das eleições em outubro. Senador, a partir da decisão da CCJ, qual é o andamento? Assim, ainda em abril, antes da Páscoa, a gente já vai ter uma CPI instalada? Acredito que não, porque, na verdade, a votação do relatório aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça não pôde ser feita nessa data, ficou para a próxima terça-feira, pelo fato de haver uma medida provisória trancando a pauta. Então, será necessário votar essa medida provisória para, em seguida, votarmos o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e, a partir daí, sim, a CPI estaria em condição de ser constituída. Nós tivemos na quinta-feira passada o protocolo do senador José Pimentel de um requerimento pedindo a instalação de uma CPMI, uma mista de inquérito, também com foco de investigação ampliado, da mesma forma que aconteceu com as propostas no plenário do Senado. Então, uma segunda proposta sendo encaminhada para a próxima sessão do Congresso, que é dia 15 de abril, né? De alguma forma, essas coisas se chocam, se somam? Qual é a expectativa do senhor com esses encaminhamentos todos? Não, ela, de certa forma, a convivência de 2 CPIs, uma mista e uma do Senado, é algo contraproducente, não é? Porém, é possível. O que deve acontecer na sessão do Senado é que o presidente do Congresso lerá os 2 requerimentos para a constituição das 2 CPIs. Nós deveremos fazer, a senadora Gleice deverá fazer a mesma questão de ordem que fez aqui no Senado, e como já há uma decisão da Comissão de Constituição e Justiça, o presidente deverá responder que essa é uma questão resolvida, que deverá se implantar a CPI mais ampla, e deverá comunicar aos deputados e senadores que já há instalado uma CPI no Senado Federal. Então, eu acredito que isso vai determinar que a CPI seja do Senado. Senador, nesse mês de abril, nós criamos uma jurisprudência daqui para frente para a instalação de CPI?
E essa foi outra crítica constante de 2 semanas para cá da oposição. Se a gente levar essa questão para a CCJ, toda essa decisão, todo esse encaminhamento começa a gerar uma jurisprudência que diminui muito a capacidade de ação da minoria. O senhor concorda com isso? Criamos uma jurisprudência? Não, essa jurisprudência já existe. Se nós lembrarmos aqui da CPI dos bingos, ela começou investigando bingos. Chegou a investigar o assassinato do prefeito de São Caetano, o assassinato do prefeito de Campinas, investigou a participação de ministros em festas no Lago Sul, investigou supostas irregularidades na prefeitura de Ribeirão Preto. Portanto, essa situação ela já existiu aqui, não é? E foi o que hoje é a oposição que encaminhou isso junto ao Supremo, e o Supremo respaldou essa postura. Ora, se é possível, ao longo da CPI, surgindo fatos, eles poderem ser incorporados como fatos determinados, por que não é possível, no momento de instalação da CPI, se fazer isso? Além disso, há outras CPIs que já foram instaladas com um escopo extremamente amplo. No próprio governo do presidente Sarney foi feita uma CPI para investigar o que se chamava de irregularidades no serviço público. Veja a amplitude disso. Então, na verdade, não há um precedente sendo criado. O precedente já há, e nós reconhecemos que a CPI é um espaço da minoria, mas não é a minoria que vai determinar o que vai ser discutido, como vai ser feito, não é? Ou pelo menos ela não poderá limitar essa investigação. Eu não entendo por que há tanto receio de se investigar o metrô de São Paulo, ou de se investigarem obras nos estados, ou contratos de informática, enfim. Eu acho que é bom para a população acompanhar tudo isso. E na expectativa do senhor, até para que o contribuinte também possa acompanhar, o senhor acredita que essas investigações têm um espaço de tempo aí? Teria que acontecer antes da Copa, porque nós vamos ter eleição, vamos ter um momento tão atípico desse calendário. O espaço será curto. Essa é uma outra razão que nós achávamos que a CPI não iria cumprir um papel. O que provavelmente vai acontecer é que nós vamos ter que nos valer do que já foi investigado por todos esses órgãos, para termos conhecimento, para travarmos os debates, para definirmos os depoimentos e, a partir daí, podermos construir um relatório. Porque os dois primeiros convites já não acabaram não valendo, que seria dia 8 de abril a presidente da Petrobras na CAI, não é isso? E também o ministro Lobão, que viria no dia 15. Então, qualquer depoimento, qualquer versão dos fatos agora, só mesmo no ambiente da CPI. Com certeza. Se houver a CPI, eles serão os primeiros a serem convidados, convocados para, no meu entendimento, para deporem na CPI. E se a CPI não existir, eles serão chamados, já foram convidados para fazerem os seus depoimentos na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle. Obrigada pela sua presença no nosso programa, agradeço. senador. E a você que nos acompanha também, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho enviando sugestões ou críticas para 0800 61 22 11 ou acessando senado.leg.br/TV. Até a próxima.